Mas não é por isso que vai crescer em graça, em conhecimento. Aqui está falando de Jesus quando tinha a idade de vocês. Jesus cresceu em sabedoria, em estatura e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. O que a Bíblia está querendo dizer aqui? Ela é bem clara. Ela está querendo dizer que Jesus estava crescendo, estava ficando um adolescente, um jovem, provavelmente ele se tornaria um adulto, um senhor, um velho, mas nós sabemos que o ministério de Jesus foi até os 33 anos, quer dizer, começou aos 33 anos e logo após ele morreu para nos salvar, certo? Então Jesus praticamente ficou só adulto e depois ele morreu, ressuscitou, foi para o céu e nos salvou, amém? Então ele vai ficar adulto para o resto da vida? Você fala para hoje. Então, o que nós vamos falar aqui? O meu futuro começa hoje. Bem, quando a gente está nessa fase aí de vocês, na adolescência, que vai já está saindo do ginásio, né? Eu quero ginásio, viu? Hoje é ensino médio. Vocês vão sair do ensino médio, do ensino fundamental para o ensino médio, pensando no quê? Você sai do nono ano hoje pensando, alguns ainda estão chegando perto do nono ano, certo? Quem está, qual série? Fala para mim, Érica. Que série você está? Quinto, nono ano, oitavo. Você está indo qual ano? Terceiro. Sétimo? Desse tamanho todo no sétimo. Tá vendo? Ele esqueceu de crescer em estatura, gente. Igual a Pamela, fala. Oitavo. Olha lá, já está no segundo ano. Primeiro, ainda está no segundo. Primeiro, sétimo. Já está no segundo, oitavo. Primeiro da facu? Maluco! É assim, galera, quem entra na faculdade, sai de lá crente, esse é fera. Segundo ano da facu. Mano, se tu sair de lá crente, tu é fera. Ele já é professor. Ela já é professora. Sétimo. Beleza, eu estou na fase da vida aí também, vou contar para vocês. Daqui a pouco eu vou ser mãe, então vamos embora. Calma, ainda não aconteceu. Eu estou me preparando para a casa. Mas é só para vocês entenderem que quase que eu estou bem velhinha, entendeu? E assim, a Bíblia diz então, Jesus crescia em graça, conhecimento e sabedoria. Se ele tinha a idade de vocês, o que Jesus fazia para crescer em graça, sabedoria e conhecimento? Pô, cara, comer é essencial. Também, ele estudava. Por quê? Pô, Jesus queria ser alguém na vida. Ele ia ser quem na vida? Alguém que ia salvar o mundo. E pode um guru salvar o mundo? Pode alguém sem conhecimento nenhum de governo salvar o mundo? Não, pode afundar o país, né? A gente tem visto isso, mas não é misericórdia. Mas como é que pode o salvador do mundo não ter inteligência, conhecimento, sabedoria e crescer nisso? Bem, a Bíblia nos deixa esse exemplo. E eu vou começar perguntando: o que você quer ser quando crescer? Vou contar minha história para vocês pensam. Mas grava o que você acabou de pensar sobre você quer ser quando crescer. Eu vou perguntar. Quando eu tinha a idade de vocês, eu já tinha essa altura. E eu fui uma pessoa que eu não cresci em graça e conhecimento, eu cresci em estatura só. Então, aos 10 anos eu já tinha 1,78 de altura, quase 1,80. O que aconteceu? A Larissa era magra, muito magra. E vai uma adolescente, um pau de vira-tripa, esse era o meu apelido, pauzinho. E aí o que acontece? Jogando na escola, na educação física, todo mundo gosta de educação física? Todo mundo adora, né? Matéria fácil. Aí o que acontece? Eu estava jogando na quadra de vôlei, eu jogava vôlei, handball e futsal. Eu estava jogando vôlei e o meu professor falou assim: Lari, pô, caramba, você precisa treinar comigo lá na Fonte de São Paulo. Quem conhece é o clube lá em Campinas. Você precisa treinar comigo lá na Fonte de São Paulo para você jogar vôlei. Você é muito boa, menina, você na quadra de fundo. Opa, você na quadra de fundo faz milagre, eu preciso levar você para treinar com as meninas. Quando eu cheguei lá, a Larissa toda humildezinha, com a minha joelheira rasgadinha e tal, que tinha ganhado de uma amiga, eu tinha 11 anos. Cheguei lá, as meninas eram tudo de poder aquisitivo alto, eram ricas, tinham tudo deles para jogar vôlei da moda,
jogava campeonato de futsal também naquela época. E aí eu comecei a treinar vôlei e me empenhei. Então eu acordava 5 horas da manhã para treinar na Ponte de São Paulo. Cheguei em casa às 8, estudar para a tarde na escola, estudava de tarde. E assim foi indo. Durante 2 anos a Larissa treinou, jogou muitos campeonatos, ganhou algumas medalhas. Eu fui convidada para entrar no time da Olímpicos, que na época patrocinava o time feminino de vôlei. Eu tinha 14 anos. Só que minha mãe recebeu uma proposta de trabalho, vou embora para Santos. E minha mãe foi embora em agosto e falou assim: eu vou na frente, vocês ficam com a sua avó. E aí, se der certo, em janeiro você vai embora. Eu, não, mãe, pelo amor de Deus, eu acabei de entrar no jogo profissional. Como você jogou no profissional? Não, mãe, pelo amor de Deus. E era a única coisa que eu pensava na vida, eu não pensava outra coisa. Porque eu amava matemática. Então, minha mãe era professora de matemática. Então, eu falava assim: ou você é professora de matemática, ou você é jogadora de vôlei. Não tem outra alternativa para a minha vida. Porque era a única coisa que eu me dava bem na escola era matemática. O resto, história e geografia, gente, eu não sei onde fica Campinas. Aí, olha só, aconteceu que em janeiro minha mãe não teve jeito, a Larissa falou para mim e para minha irmã: ó, a Larissa e ela vão embora para Santos e não tem jeito, porque não tem como uma ficar em Campinas. A minha proposta era: eu entro no Cutuca, que eu queria fazer mecatrônica, então eu entro no Cutuca e continuo jogando vôlei. Aí, não teve jeito, minha mãe não gostava, que ia ser da vida, que isso não ia dar dinheiro, talvez ser inteligente, que não sei o quê. Não teve jeito. Mas tudo bem, quando onde a gente vai e a gente tem um dom, a gente faz o quê? Faz amizade, se envolve e começa a jogar de novo. Aí chegou em Santos, a Larissa começou a jogar vôlei de novo na escola, me destaquei, fui jogar no Santos Futebol Clube, que tinha um time de vôlei. Só que aí aconteceu tantas outras coisas nessa etapa e eu parei. E hoje, se você olha para mim e fala assim: meu, eu sou gordinha, jogava vôlei? Não, mentira. Quem era vôlei? Ela, que é isso? Mas gente, para você ver, a gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E não é por isso que eu desisti do meu futuro. Descobri outro talento. Descobri que eu tenho um talento em... Não sou escritora. Design gráfico. Eu faço design gráfico, monto muitas festas de personalização, tenho já um site criado e trabalho só com essa parte de design gráfico, montagem de imagens e outras coisas. E aí eu falo para você: fui fazer um curso? Não, eu falei para vocês, sou pobre, não tenho dinheiro para fazer curso. Aí você entra na internet, que hoje é uma ferramenta que vocês têm na mão, por isso que conectados nós transformamos, porque a internet é uma ferramenta para você crescer. Tem tutorial de maquiagem, as meninas todas já viram, né? Tutorial de maquiagem, tem tutorial para cortar cabelo, tem tutorial para fazer sobrancelha, tem tutorial para fazer unha, aí tem tutorial para falar besteira, tem tutorial de como mexer no computador, tem tutorial de como desmontar o seu iPhone, para trocar telinha. Eu já fiz isso também, é só louco. Tem tutorial de tudo quanto é jeito, não tem? Então, na internet eu aprendi. Eu fui lá, corri atrás e o quê? Transformei o meu futuro. Não significa que hoje eu só trabalho com arte, tá? Não pergunto lá, você faz a vida com arte? Não, mentira. Trabalho no faturamento, lá na maternidade, trabalho com papéis, faturo guias médicas. E é bem legal. E isso tudo também foi experiência de vida. Eu trabalho desde os 11 anos. Minha mãe só deixava eu jogar bola se eu fosse trabalhar. Naquela época não tinha esse negócio de que é menor trabalhando. Antigamente tinha essa de quando você tem a idade de vocês assim, quer ganhar um dinheirinho, vai lá na pizzaria da esquina: eu posso lavar um prato, posso ligar o telefone? E eles deixavam, tipo, dava R$10 na noite. E eu fazia muito isso. Trabalhei num carrinho de cachorro quente, já montei lanche, fui chapeira, montar lanche, tipo igual gordão que empina no lanchão. Porra, você fiquei gorda disso aí. Montar, era um lanche na barriga, outro lanche na chapa, não mentira. Aí, fiz de tudo, até chegar onde eu estou hoje. Mas por que eu comecei com tudo isso? Para vocês pensarem: cara, a vida passa muito rápido. Por quê? Eu comecei com 11 a trabalhar. De fato, numa loja, eu trabalhei, registrado tal, tinha 16. Muitos aqui têm 16. Quase. Família, você tem 16, certeza. E aí o que acontece? Olha como a vida passa rápido, eu vou falar para vocês. Quantos anos eu tenho? Eu já falei aqui, quem juntou? 30.
18 eu me converti, me arrependi dos meus pecados, e aí tirei a carteira, e aí tá tudo certo. Mas olha só que coisa. Todo mundo quer chegar aos 18 para tirar a carteira de motorista. Ou não. Todo mundo quer chegar aos 17, 18 para ir para onde? Na faculdade. E aí eu falei para os meninos, cara, se sair crente de lá de dentro, você é homem de Deus. Porque a faculdade não é fácil. Tem muita coisa fácil, muita besteira, muito tudo lá dentro. Já na escola já tem, mas a faculdade é pior ainda. Mas e aí o seu futuro começa hoje? Como assim? Vamos lá, o que você quer ser quando crescer? Chefe de cozinha, desenhista, médico, diretor, eu sabia, engenheiro civil, engenheiro automobilístico, engenheiro da computação. Você quer ser linda, né? Você já é. Engenheira química, ó, gostei dessa. Idem, engenheira química. Uau, engenheiro ficou de avião. Hã? Cientista. Estilista. A Ingrid não sabe, mas ela já é maravilhosa. O Lu. Fé. Léo. Fé. Professor de educação física? Biólogo. De educação física? Você vai ser marombeiro? Palhaço de circo. Já é. Aí. Engenharia de alimentos. Médica. Legal, ginasta. Juíza. Você é fera, hein? Você tem cara de juíza, hein? Fica minha amiga, tá vendo? Nós já temos mais ou menos uma ideia do nosso futuro como será, não é? E aí, eu pergunto para você, o que você tem feito hoje para pensar em ser o que você quer ser? Já tem se alongado bastante? Já tem cozinhado? Já está desenhando? Quem mais? O Fabinho já é palhaço. Hã? Está administrando. O dia da mãe dele, lógico. Poxa vida. Você já está cuidando dos animais? Um monte. Falta a vaquinha, né? Quem mais? Já está fazendo as químicas do cabelo? Já está fazendo as químicas do cabelo. Quem mais? Juíza, já está aprendendo alguma de lei? Já? Lei bastante? Isso aí. Então, tudo começa com o quê? O nosso futuro começa como? Estudando. Jesus cresceu em conhecimento e graça como? Estudando. O que ele tinha que estudar? Hã? Palavra, a Bíblia, é. Eu já estou até dançando, acho que vai ser dançarina, né? Bem, o fato é que, independente do que vocês querem ser quando crescer, todos nós vamos crescer em largura, vamos crescer em estatura e vamos crescer em conhecimento. Agora, o que nós vamos fazer com o nosso conhecimento é você que vai determinar. Seu pai e sua mãe não vão determinar. Infelizmente, eles só vão te levar até a escola e tchau, filho. Se você prestar atenção, é problema teu. Se você se dedicar aos estudos, problema teu também. Se você tirar nota boa, é problema teu. Porque se você tirar baixo e não correr atrás, você vai cotidiano, vai bombar. E se você bombar, o que vai acontecer? Vai ter que estudar tudo de novo que você não estudou, certo? Vai perder o ano, vai parar. Vai ser trash. Só que nós vamos falar look for me. Entendeu? Olhem para mim. Nós vamos falar de 3 pessoas na Bíblia que se dedicaram. O primeiro, vamos lá em 2 Crônicas, ó, lá no Antigo Testamento. 2 Crônicas. No primeiro capítulo. Isso. Depois de Reis vem 1 Crônicas, depois de 2 Reis vem 1 Crônicas e Salomão.
gente pode fazer provérbios 16. Pode. Vamos achar aqui, vamos ler? A partir do versículo 7 nós vamos ler até o 12. Vamos lá. Segunda Crônicas 1, lá no 7. Acompanhe comigo. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: pede o que quiseres que eu te dê. E peraí que eu subi aqui. 8. Respondeu Salomão: ah, Deus, tu usaste de grande benevolência para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, ó Senhor, confirma-me a tua palavra, dada a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante o povo, pois quem poderia julgar este povo que é tão grande? Disse Deus a Salomão: visto que ouve isto no teu coração e não pediu riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, me pedistes para ti sabedoria e conhecimento para conhecer, para que possas julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nenhum depois de ti terá. Cara, que show esse Salomão, que é o nosso primeiro personagem do dia que nós vamos falar, que se dedicou aos estudos. Salomão, se Jesus perguntasse, se Deus perguntasse para ele assim: Salomão, você quer ser quando crescer? Aí Salomão ia responder: eu quero ser o rei mais sábio do mundo. Foi exatamente isso que ele respondeu para Deus, quando Deus falou assim: sabe aquele gênio da lâmpada mágica, tipo igual o desenho animado? Só que aqui ele dá 3 pedidos. Aqui Deus veio para ele e falou assim: Salomão, pede o que quiseres, eu vou te conceder. Quer dizer, era uma única alternativa, não tinha outras, entendeu? O que ele falasse, executaria, Deus daria, Deus faria, e não tinha outra escolha, outra opção. E ele, naquele momento, a Bíblia diz que a nossa boca fala o que está cheio, o nosso coração. O coração dele estava em quê? Desesperado. Sabe quantos anos Salomão tinha? 19 anos. Era um moleque, entrando na faculdade. Cara, meu pai morreu, eu vou ser rei, e agora? Um povo, uma nação, um povo gigantesco, um povo muito grande, é muito dinheiro, e outros reis vão vir, vão querer me dominar, vai ter guerra, vai acontecer um monte de coisa, e aí o outro vai brigar com o outro, eu vou ter que julgar, porque naquela época rei era tipo juiz. Então, ele ia ter que julgar alguma coisa que acontecesse na terra, ou determinar novas coisas, impostos que precisa cobrar do povo. E, gente, não é fácil ser rei, não. Olha, eu estou com dó de Salomão. Tinha 19 anos e uma carga foi lançada sobre as costas dele. E aí Deus aparece para ele. Com certeza Salomão estava clamando misericórdia. Deus tem misericórdia da minha vida, o que vai acontecer agora? Eu sou rei e não sei o que fazer. Aí o Senhor falou assim: pede que eu vou te dar. E Salomão, sem ter a sabedoria divina, mas uma sabedoria que já havia sobre ele, que é a sabedoria humana, todos nós somos sábios para decidir e opinar sobre algumas coisas sempre as nossas circunstâncias da vida. Salomão veio para Deus e falou assim: eu quero sabedoria para entrar na frente do povo, para falar com outros reis, para governar as riquezas do povo de Israel. Eu quero sabedoria, eu não quero mais nada. E Deus fala aqui que Deus deu uma sabedoria para ele tão grande que ele foi o homem mais sábio do mundo, e não existirá outro homem tão sábio como ele. É uma promessa que Deus fez para ele, que ele foi tão simples no seu pedido que Deus ia conceder tanta sabedoria a ele que não existiria outra pessoa na face da terra que seria tão sábio quanto ele. Agora, pensa comigo, gente. Se Deus virasse para você hoje e falasse: pede que eu te dou. Era um iPhone 6, né? Quase isso. Fala aí. Não acha que esse queria falar? O que vocês iam pedir? Não, PlayStation 4 aí, tá
Lamborghini, né? Quem mais? Tem tanto carro bom. Ele não pediu isso, ele não pediu a morte das inimigas, não pediu né? Que é só o que fala hoje na internet, misericórdia. Essa daí que é a vida longa das inimigas, né? Então, nesse caso, ele não pediu a morte dos inimigos, que eram os outros povos, reinados da época. E ele não pediu nada pensando nele. Ele pediu só sabedoria. Meu, o cara foi fera. Eu tiro o chapéu para ele. Mas a sabedoria para ele? Então, mas ele pediu a sabedoria para ele, mas pensando em quem? Não nele. Pensando no povo, pensando no reino, que o pai dele tinha deixado de legado para ele. Pensando no quê? Quem foi Davi? Entendeu? Se a gente pensar, poxa, a pessoa pensa agora, seu pai é Davi. Se o Davi morre, eu sou rei. Quem foi Davi? Davi foi o cara, o rei, venceu todas as guerras. Ele errou? Errou. Todos nós, homens erram, com Deus, perdoa, mas Davi foi o cara. Aí Salomão vira e fala assim: meu pai foi o cara, eu sou quem? Eu sou Salomão, se você tivesse a voz do Senhor, Senhor, me dá sabedoria, tem misericórdia. Isso é engraçado. E olha só, a vida de Salomão fez tanta diferença por causa desse pedido dele de sabedoria, que até hoje as pessoas são abençoadas e aprendem muito com os livros que ele deixou escritos, que foi Provérbios, Cantares e Eclesiásticos. E há um livro escrito por um autor comum no meio executivo, profissional, que é baseado totalmente em provérbios, que ajuda como administrar a sua empresa. Você acredita nisso? Eu posso pesquisar isso para você, mas eu sei que existe esse livro, eu falo para você. Você vai ser diretor, né? O cara é diretor, tem que estudar. Salomão, olha só a curiosidade que legal. Salomão compôs 3.000 provérbios. Ele escreveu 1.005 cânticos. A sua fama naquela época era tão grande por causa da sua sabedoria que ele recebeu reis de outros países que queriam passar por Israel só para falar: oi, você é o Salomão? Tudo bem? Reconhecer. Israel virou algo turístico, só conhecer Salomão naquela época. Bom, por causa da fama dele. A fama dele correu, foi passando como? Por causa do modo dele julgar. Ele conseguiu muitas riquezas. O WhatsApp. Foi, certeza. Ele fez um selfie e postou lá no Instagram. Rodou o mundo. Então esse foi o nosso primeiro personagem. Agora vocês acham que Salomão, por ser filho de rei, estudou pouco? Vida ganha, palácio, minha banheira é de ouro. Felipe Batista, coitado, como um calote. O que vocês acham? Salomão estudou? Muito pelo contrário. Os filhos dos reis naquela época, os príncipes, nunca sabiam quem seria o herdeiro. E muitas das vezes tem um monte de competição para ver quem vai herdar o reino. Nem sempre era o primogênito que herdava. Então o que acontecia? Eles tinham que estudar arquitetura, eles tinham que estudar engenharia para construir os palácios, eles tinham que estudar sobre leis, tinham que estudar a história do povo, crônicas. Eram histórias que se escreviam sobre os reis. E o livro de Reis é só sobre a vida dos reis. Crônicas é sobre tudo que se passava em volta do rei. E Reis é só sobre reis. Então, assim, é interessante ver aqui, tá vendo? E aí o que acontece? Salomão teve que estudar muito, gente. Porque se ele quisesse ser rei um dia, ele tinha que superar os irmãos. E naquela época, rei não tinha 1, 2 filhos, igual tem hoje a monarquia que existe ainda, poucas. 1, 2 filhos, não, era 8, 10, 16. A mãe era uma marideira boa. Era cearense a bichinha. Paria uma atrás do outro, assim, ó. Um coelhinho. Então, Salomão teve que estudar muito. E ele conseguiu o quê? O que ele queria ser quando crescer? O rei mais sábio do mundo. E ele conseguiu. Por quê? Ele se dedicou. Ele foi lá e fez acontecer. E é lógico que ele fez acontecer porque ele tinha Deus em cima de todas as coisas. E quando Deus falou
Ó, o Arão pode ler a Bíblia do Eric e o Dimitri com os irmãos aí, ó. Daniel 1. Achamos? Capítulo 1, versículo 18. Daniel 1, versículo 18. Vamos ler? Não, peraí. Achou? Peraí que eu vou achando. Quem vai achando? Vamos achando. Achando. É depois de Ezequiel. Isso. Ezequiel. Pronto, vamos lá. Capítulo 1, versículo 18. Diz assim: Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. Esse era o nome do rei, viu? Nabucodonosor. Já, né? Babilônia, rei da Babilônia. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o qual o rei lhes perguntasse, achou 10 vezes mais doutos do que todos os outros magos e encantadores que havia em todo o reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Significa que Nabucodonosor reinou, morreu Nabucodonosor, chegou o rei Ciro e Daniel estava bem. Esse texto aqui é pequenininho, mas eu vou contar a história para vocês. O que aconteceu? Israel, mais uma vez, se procurou diante do Senhor, pecou, blá blá blá. Aí aconteceu uma guerra. A Babilônia foi lá, atacou Israel e levou, quer dizer, ganhou a guerra e levou cativo todo o povo de Israel como escravo para a Babilônia. E esse rei muito mau, Nabucodonosor, era o rei dessa época da Babilônia. E ele levou todo o povo de Israel para a Babilônia. Ele separava todos os jovens na idade de vocês para o palácio, numa sala onde eles ficavam clausurados, presos. Para quê? Estudar. Vocês acham ruim para a escola todo dia de manhã e à tarde brincar? Eles ficavam presos, eram clausurados e num regime muito fiel, muito forte, muito esquema do mal. Eles tinham mais ou menos, dom da tortura, estudar. Pensa numa tortura ruim, era estudar. E aqui, ó, eu separei para vocês as matérias que eles estudavam com a pesquisa que eu fiz, olha que legal. Eles estudavam agricultura, arquitetura, astrologia. Naquela época acreditava nesse negócio de astrologia, magia, essas coisas erradas aí. Astrologia, astronomia, para quem não sabe é das estrelas. Eles estudavam leis, matemática e uma língua nativa da Babilônia que se chamava acádica ou neobabilônica, que não tem nada a ver com a língua dos judeus. Nada a ver. Vocês acharam legal? Boas matérias. Qual é a matéria que você não gosta? Olha, e tem gente que entra na faculdade para fazer arquitetura e agricultura, tá vendo? E é matéria deles. Ciências, química, física e português. Tá vendo? Aí vocês pensam essas matérias, ó. Agora pensa comigo. Essas matérias que vocês não gostam, vocês serem obrigados a estudar. Me
capítulo 19, que dentre todos, rei Nabucodonosor achou 4. Daniel e seus 3 amigos, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi Ananias, Misael e Azarias. Os 4 foram considerados os melhores. Em tudo tiraram 10, em tudo se destacaram. E a Bíblia diz que eles foram achados mais doutos, mais doutores nas matérias dos que haviam já trabalhando lá, os que já estavam trabalhando no palácio. Então, tipo, pensa naquele diretor executivo top, blaster, master, pá, já está lá. Mano, um moleque de 18, 19, a idade de vocês aí, jovens, adolescentes, chegou e abandonou. Tipo, cheguei, a parada minha, sem mais com você. Foi isso que aconteceu. Aí o que aconteceu? Nabucodonosor deu privilégios. Esse rei trouxe Daniel e esses 3 amigos dele para trabalharem para o rei. Eles viraram conselheiros do rei. Então, se Deus perguntasse para Daniel, você quer ser quando crescer? O que Daniel ia ser? Conselheiro do rei. Nada mais, nada menos que um baita do executivo top numa empresa aí multinacional, entendeu? Era o cara. A palavra dele vinha depois do rei, porque o rei perguntava para ele o que ele fazer. Só que é lógico, o rei não dá braço a torcer, né? Não, foi o cara que mandou fazer. Não, é quem falou foi o quê? Conselheiro. Olha só que legal. Agora, tem uma diferença desse personagem Daniel aqui sobre o estudo. Olha e pensa comigo. Se eles eram escravos, foram obrigados a estudar. Você acha que Daniel aqui se dedicou porque ele queria? Você acha que Daniel aqui estudou porque ele estava muito afim de saber de agricultura, astrologia, astronomia, e as leis, e aquela língua difícil da Babilônia? Você acha? Não. Daniel foi um dos personagens que a gente está vendo que estudou muito e fez o futuro dele acontecer por obrigação. Ele foi obrigado a estudar. Só que ele transformou essa obrigação e essa parte escrava, que ele estava sendo escravo, eu acredito que eles apanhavam para estudar, ele transformou isso em bênção para ele mesmo. Ele pensou, cara, peraí, se ele está me obrigando a estudar, o que ele quer que eu faça? Ele quer que eu faça alguma coisa no palácio. Ele quer que eu seja alguma coisa diferente, no mínimo que eu trabalhe com ele. Então peraí, eu sou melhor. Não, já que ele vai estudar, eu sou melhor. Eu vou ser o cara que vou fazer acontecer. Foi isso que Daniel e esses 3 amigos dele fizeram. Não, peraí, nós vamos fazer acontecer. Então já que a gente veio para abalar, né? Vamos abalar, vamos arrebentar, vamos acabar com esses engenheirinhos que já tem aí no palácio, nós vamos ser os melhores. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que mais que isso, Daniel era um homem muito temente a Deus e ele buscava o Senhor em todo o tempo do seu dia. Estava estudando, estava orando ao Senhor. Estava estudando, estava falando com Deus. Estava estudando, estava lendo as Escrituras. Naquela época devia ser em pergaminho, sei lá como é que era. E Daniel até hoje não faz muita diferença. Sabe como? A boa parte do que a gente sabe do que aconteceu com Jesus e sobre o que Jesus vai fazer quando ele voltar, foi revelado para quem? Para João no Apocalipse? Apocalipse é Novo Testamento e Daniel é Velho Testamento. Significa que há muitos anos antes de Jesus nascer, Deus revelou para Daniel. Vocês vão chegar no plano bíblico de vocês, ou para quem quiser ler depois, a partir do capítulo 7 de Daniel escreve sobre tudo o que aconteceu, que Deus revelou para ele, do que vai acontecer quando Jesus voltar, como será a vida de Jesus. Daniel foi o cara. Não, Apocalipse foi João. Lembra aquela musiquinha? João viu. Deus mostrou para João o Apocalipse. Daniel é Antigo Testamento, Apocalipse é Novo Testamento, tá? Para vocês não confundirem. Então, o que acontece? O cara foi muito inteligente. Deus mostrou para ele um futuro que nem nós sabemos. Ó, que legal.
Vamos ler? Atos 22, versículo 3. Espera aí. Atos 22. Aí, vamos lá. No versículo 3, vamos ler então. Eu sou judeu, nascido em Tarso de Cilícia, e nessa cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Aqui é Paulo fazendo uma introdução quem era ele. Como é que era esse Gamaliel aqui? Alguém sabe me dizer? Não sabe nada. Gamaliel, pensa num cara top dotado de letra. Não é família. Você pode ser, cara. Você é um cara. Você já é professor? Ah, é, ele é nosso palhaço. Professor. Gamaliel era o cara da época que sabia tudo. Era um cara super top, tipo, sabe quando a pessoa fala assim, vai naquela escola que é a melhor? Você passa, você estuda lá, você passa de olhos fechados no vestibular? É tipo isso. Gamaliel tinha uma escola e Paulo estudou com esse cara, que era um cara dotado de muito conhecimento da época. Era um sábio, muito sábio. E Paulo conta aqui, ó, que ele era de Tarso, criado aos pés de Gamaliel, significa que ele estudou muito e como um dos melhores professores da época, instruído, na verdade, da lei dos nossos pais, que ele está falando daquela época, da lei, e zeloso a Deus. Bem, se você perguntasse para Paulo, né, Deus perguntasse, Paulo, o que você quer ser quando crescer, Paulo? Paulo ia ser simplesmente e dizer para você, eu quero ser o homem mais fiel a Deus. Esse foi Paulo, um cara que sabia todas as leis, judaicas e romanas. Foi considerado um romano, de tanto que ele conhecia, e era inteligente, e era sábio, e ele se dedicou muito, ele estudou muito, tinha muitas graduações, que os teólogos contam, vocês podem pesquisar, e ele também praticava fervorosamente tudo o que ele aprendia. Ele era um cara que gostava de botar em prática. Então, Paulo foi um guerreiro, quando antes de aceitar Jesus, que a gente lê lá na Bíblia, que ele era Saulo, e quando Jesus encontra com ele, acontece, o cavalo dele cai, e ele fica cego, toda a história. Então, antes disso, ele perseguiu os judeus. Ele perseguiu os judeus e queria matar eles, por quê? Porque ele estava defendendo uma lei. Paulo, que ele estudou e conheceu. Ele era um cara muito fervoroso em tudo que ele fazia. Então, quando ele se converteu de verdade. E ele foi muito fervoroso a Deus. Paulo simplesmente cita no capítulo 13 de Atos 12 cidades e região ali que ele foi ensinar. Paulo era professor. Olha que legal. Descobrimos que Paulo era professor. Então Paulo se dedicou em tudo que ele aprendeu. Ele era o top, ele era o cara, ele sabia tudo. Ele quis ensinar, e de graça. E ele começou a viajar. Ensinando. O que Paulo ensinava? A Bíblia, as leis, os ensinamentos, tudo aquilo. E, gente, Paulo deixou um legado para a nossa geração que conheceu a Jesus muito grande. Ele fez 3 viagens missionárias, ele passou por mais de 30 cidades da Ásia e da Europa, ele evangelizou milhares de pessoas, fundou mais de 200 igrejas e, além disso, deixou escrito 13 cartas, que é quase o Novo Testamento inteiro. Quem sabe quais são as 13 cartas? 1 e 2 Coríntios, Romanos, Efésios, Filipenses, 1 e 2 Timóteo, Gálatas, Colossenses, Tito e Filemão. E muitas delas ele estava preso. Por quê? Ninguém aceitava a pregação evangélica naquela época. E ele era fervoroso, ele queria muito ensinar. E aí, Paulo era preso. E para a gente pensar um pouquinho sobre tudo isso, vocês pensaram na matéria que vocês não gostam, né? Agora pensa na matéria que vocês gostam. Educação física.
Moda, maquiagem, PlayStation, essa matéria não existe, hein? Tá. Agora pensa nessas matérias boas que vocês gostam e começa a pensar hoje. O futuro de vocês começa hoje. Então começa a se dedicar mais, buscar conhecer mais sobre essa matéria, buscar mais sabedoria sobre essa matéria, buscar aprender mais, se dedicar mais, se afundar mais, levar os seus estudos a sério. Você achou que estava levando a sério? Não. Não está entendendo. Você tem que ser o number one da sua sala. Você tem que ser o número um em tudo. Você tem que ser um aluno dedicado. Sabe por quê? Se você for médico, você vai ser bênção aonde? No seu consultório, no hospital, salvando vidas, indo, sei lá, para esses lugares que às vezes os médicos se voluntariam lá no Amazonas, nos ribeirinhos, para ajudar muitas pessoas que não têm dinheiro, indo para a África para salvar vidas. Quem quer ser um consultor? Quem falou aqui? Engenheiro civil. É você. Aí, tá vendo? E aí, quem quer ser um engenheiro civil? Construtor. Pô, vai lá na África construir casa para quem não tem, ou vai aqui mesmo construir casa para quem não tem. A gente pode abençoar vidas com a nossa profissão. Só que a gente só vai abençoar as vidas com a nossa profissão se a gente chegar lá. Eu estou abençoando muitas vidas com as minhas artes. Eu tenho abençoado muitas vidas com designer gráfico. E faço o que eu gosto. Essa é a paixão por isso. Nós vamos fazer o que a gente gosta, a profissão que a gente quer, fazendo o quê? Abençoando vidas. Né, Pedro? Muitos gordinhos vão perder peso com o professor de educação física lá na pó. Isso é de Deus. Tá vendo? E outras, assim vai, ó, você vai fazer um produto de cabelo tão top que, nossa, meu, você vai ser muito conhecida na face da terra, você vai ser a engenheira química. Tá vendo? E assim vai, a gente pode, com a nossa profissão, abençoar vidas. E não é porque você é cristão, viu? E não é porque você é cristão, você é careca. E não é porque você é cristão, você lê a Bíblia, você é um idiota, você é um tonto, você não sabe de nada. Para com isso, você sabe muito mais que muita gente. Você sabe histórias que salvam vidas de muita gente. Vocês podem salvar outras vidas a partir dessas histórias. E esses daqui, ó, a gente só viu 3 caras, mas teve muitos outros inteligentes que estudaram muito para chegar no conhecimento tal para alcançar uma nação. Ou você acha que a gente só vai salvar o mundo como? Sendo presidente? Sendo médico? A gente salva o mundo assim? Não. Esse é só um degrau para a gente chegar onde? Em alguns lugares onde a gente não alcança. Você vai salvar o mundo como? Falando de Jesus. Você aprende em casa, na igreja, não é verdade? Então, qual é a diferença de estudar e não estudar? A diferença é que você vai ter conhecimento, inteligência, sabedoria, tal qual como Jesus. Jesus não era um homem capaz, que só sabia a Bíblia, que só conversava de Bíblia. Leia a Bíblia, vocês vão ver quem era Jesus. Jesus sabia de tudo, inclusive de dinheiro. E quando os caras vieram questionar ele sobre impostos e tal, Jesus falou assim, cara, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Não tem outra alternativa. Quer fazer mágica no reino dos céus? No reino dos céus não tem? Pá! Não, né? Então, Jesus tinha muito conhecimento em todas as áreas. Área administrativa, área médica, área na área. Ele era Deus, né? Não, Jesus estudou muito. A Bíblia conta que Jesus crescia em sabedoria, conhecimento e estatura. Tá? Para vocês saberem que se vocês começarem a estudar hoje, com a própria vida de vocês, pensando num futuro melhor, vocês vão ser como Jesus. Saber de tudo da Bíblia e abençoar vidas. Amém? Quem quer ser inteligente? Quem quer fazer a diferença onde você está hoje? Quer começar hoje? Então vamos ficar em pé. Eu não sou nada sem a videira, porque sem Cristo nada poderei fazer.